Há milhões de anos, a Terra tinha um aspecto muito diferente. Todos os continentes estavam fundidos num só, repletos de vida, tanto bela como aterradora. Quando você pensa em tempos pré-históricos, pode imaginar um T-Rex a avançar pela selva com os seus dentes afiados. Mas mesmo antes dos dinossauros, havia outras criaturas gigantes a governar a Terra. Bem-vindo ao período Permiano. Esta época começou há 300 milhões de anos. Naquela época, o nosso planeta tinha um supercontinente, Pangeia, cercado por um oceano mundial chamado Pantalassa. O período Permiano começou no fim de uma era glaciar, quando as temperaturas eram muito mais frias do que hoje. Durante os primeiros tempos do Permiano, a Terra aqueceu para um ambiente exuberante com uma diversidade de plantas e uma rápida evolução da vida de insetos e animais. Só que, como provavelmente sabe, tudo está sempre a mudar no nosso planeta azul. Nos 50 milhões de anos seguintes, a Terra continuou a aquecer e a ficar mais seca. Eventualmente, o evento mais mortal na história do nosso planeta exterminou quase tudo que já viveu aqui. Os cientistas chamam esse evento de a Grande Morte. Foi o evento de extinção em massa mais catastrófico que a Terra já viu. E a Terra já viu 5 deles. Mas antes de chegarmos a toda esta desgraça e tristeza, deixe-me levá-lo em uma jornada épica de volta no tempo. Aqui, no período Permiano, algumas das mais incríveis espécies que vagavam por nosso jovem planeta estão prestes a surgir. Se você pudesse viajar no tempo quase 300 milhões de anos para o passado, você iria parar bem no meio do supercontinente Pangeia. Os menores continentes da Terra teriam acabado de colidir uns com os outros para formar esta enorme massa de terra, ocupando 1/3 da superfície do planeta. É provável que houvesse menos oxigênio no ar do que há agora, mas talvez ainda seja possível respirar. E traz um casaco porque é provável que esteja frio, com algumas zonas a registrarem uma média de apenas 4 degrees C. Mas não se preocupe, as coisas vão começar a aquecer em breve. No final do início do Permiano, a Idade do Gelo estava a chegar ao fim e a Pangeia estava a tornar-se um mundo exuberante. As plantas e os animais começaram a desenvolver-se. Este era um mundo vulcânico. Erupções violentas alteraram o clima, moldaram a paisagem e abriram caminho para a evolução. Quando as gigantescas florestas pantanosas começaram a secar, a vida vegetal teve de se adaptar. E assim, há 290 milhões de anos, a Terra viu as primeiras plantas com sementes, as gimnospérmicas. Estas plantas transportavam sementes nos seus cones e espalharam-se pelo supercontinente como um incêndio. A antiga floresta perene do início do Permiano escondia algo familiar. Tal como hoje, era possível encontrar cigarras e escaravelhos a perfurar e a sugar as plantas. E o mais giro de todos, baratas. Só que estas não eram as baratas que conhecemos hoje. Estes vermes pré-históricos eram gigantescos, do tamanho de pássaros. Mas apesar do seu tamanho, as baratas nunca dominaram a Terra pré-histórica. E isso são boas notícias, não é verdade? Não. Algo muito mais fascinante vagueava pela Pangeia, o antepassado, agora extinto, dos mamíferos primitivos, o Dimetrodon. Este animal era tão fascinante como aterrador. Encontrar um Dimetrodon seria um espetáculo e tanto. Este antigo lagarto atingia 5 metros de comprimento e pesava 225 quilos. Tinha uma grande vela ao longo da sua coluna vertebral. Os cientistas pensam que esta vela ajudava o réptil a regular a sua temperatura corporal, absorvendo o calor durante o dia e dissipando o excesso de calor durante as noites mais frias. Caminhava em direção a nós como um crocodilo e agia como uma ameaça total. O Dimetrodon era um predador de topo do seu tempo. Tinha uma mistura de dentes afiados e planos que o abriam e trituravam.
No período Permiano Médio, outros répteis semelhantes a mamíferos tomaram conta do planeta. Os terapsídeos. Possuíam mandíbulas fortes com dentes afiados e uma postura algo vertical, graças ao facto de as pernas estarem situadas por baixo do corpo. Os répteis terapsídeos variavam entre o deuterossauro, com 5 metros de comprimento e provavelmente omnívoro, e o Licanops, 5 vezes mais pequeno e comedor de carne. Poderíamos encontrar muitos mais terapsídeos se ficássemos por cá mais 20 milhões de anos. Durante o período Permiano Médio, a Terra continuou a aquecer. A temperatura média global na Pangeia aumentou para cerca de 25 graus Celsius. E os vulcões estavam a cuspir gases com efeito de estufa para a atmosfera. Devido às alterações climáticas, o nível do mar estava a mudar. Mas a vida marinha encontrou formas de prosperar. Se dessemos um mergulho no superoceano pré-histórico, estaríamos a nadar ao lado de tubarões antigos e peixes ósseos primitivos. Muitas espécies marinhas mais complexas foram surgindo e desaparecendo à medida que o ambiente ia mudando. No período do Permiano Superior, podíamos ter um encontro amigável com outro réptil, o Lystrosaurus. Estes pareciam um cruzamento entre um lagarto e um porco, mas ao contrário de todos os monstros pré-históricos assustadores que existem por aí, o Lystrosaurus era um herbívoro. Tinha apenas 1 metro de comprimento e patas dianteiras poderosas para escavar. Em breve, evoluiu outro lagarto parecido com um mamífero, o Sinodonte. O Sinodonte parecia um roedor gigante. Tinha cerca de 1 metro de comprimento, bigodes e alimentava-se de pequenos animais e insetos. Durante este tempo, algo de mal estava a acontecer no ar. Uma grande quantidade de atividade vulcânica estava a deslocar o oxigênio da atmosfera. Os cientistas pensam que havia apenas 10% de oxigênio no ar. Compare-se isso com os atuais 21%. Seria difícil respirar naquele ambiente. E a temperatura continuava a subir e a subir. Com uma temperatura média de cerca de 28 graus centígrados, este exuberante mundo pré-histórico estava a transformar-se num forno. Todas as coisas boas têm de chegar ao fim, e infelizmente este período chegou a um ponto particularmente brutal. Há cerca de 252 milhões de anos, cerca de 90% de toda a vida vegetal e animal foi dizimada. A este momento trágico chama-se a Grande Morte, e foi o evento de extinção em massa mais devastador da Terra. Os cientistas ainda discutem o que causou esta extinção catastrófica. A maioria das teorias sugere que foi o resultado de uma atividade vulcânica explosiva. Quando enormes erupções vulcânicas varreram o continente, grandes quantidades de cinzas foram libertadas para a atmosfera. Tanta cinza que bloqueou a maior parte, se não toda, a luz solar que entrava. E sem luz solar, as temperaturas globais caíram subitamente. As plantas não puderam realizar os seus processos fotossintéticos e morreram. E sem plantas, a base da sua cadeia alimentar, os animais seguiram-se rapidamente. As coisas pioraram antes de melhorarem. Devido a todo o dióxido de carbono emitido durante as erupções vulcânicas, as temperaturas globais voltaram a subir. E não apenas para onde estavam, mas mais altas, muito mais altas. E isto fez com que o superoceano perdesse a maior parte do seu oxigênio, e incapazes de respirar, a maioria dos animais marinhos do Pérmico pereceram. Eventualmente, mais de 95% das espécies marinhas e mais de 70% dos animais terrestres foram extintos. Este fenômeno de extinção em massa pode deixar-te suficientemente triste para quereres trazer de volta todos os animais que já desapareceram. Os dinossauros também. Mas isso é uma história para outra e se...